dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes da gente começar mais um papo delicioso, peço que você se inscreva aqui no canal se ainda não fez isso. Acione o sininho, compartilha, deixe o seu like, seu comentário. Ajude-nos a que o Ponto de Fala alcance aí mais gente, mais pessoas, com o nosso burburinho gostoso e inspirador de sempre. Hoje a gente vai entender como que a gente lida com os conflitos. Se a gente parar para pensar, a gente tem conflito o tempo todo, né? Desde a hora que a gente acorda, quer seja na família, no trabalho, mas como que a gente lida com isso? Como aprender a estar bem com a nossa saúde mental para lidar com essas situações? E nada melhor do que falar com ela, que é especialista, super especialista nesse assunto, que é a Daiana Bonar. Daiana, muito obrigado por sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu acho que a sua fala, de todo ponto de vista, merece um ponto de fala. É uma ótima introdução para esse assunto, né? Que legal, exatamente, exatamente. Um assunto que a gente vai tratar exatamente isso, né? De saber como não só colocar o nosso ponto de vista, mas também ouvir a opinião do outro. Agora me diga uma coisa, Daiana. Isso que eu falei estava certo no início? É natural que a gente tenha a vida sempre conflitante, ou se tiver muito, tá tendo algum problema? Bom, se tiver muito, eu acho que pode ser um problema aí para avaliar por que está tendo muito, né? Agora, Uhum. conflitos, desentendimentos, divergências fazem parte da vida e, inclusive, nos ajudam a crescer. Então, Uhum. o conflito, por definição, é curioso, porque fala disso de ponto de vista, né? Que é Uhum. quando alguém percebe, não significa que é a realidade, mas se eu percebo o Fernando, a fala do Fernando, o pensamento dele, como uma ameaça, alguma coisa que é importante para mim, eu reajo a isso. Quando eu reajo a isso, nós estamos em conflito. Tá. Então, não necessariamente a gente tem aquela predisposição de entender que o conflito é sempre alguma coisa tipo discussão, guerra, bate-boca. Então, não. A partir do momento que a gente se depara aí com opiniões diferentes, já está estabelecido, é isso? Porque você está num conflito, antes de ser um conflito que você está batendo boca ou discutindo, você está num conflito interno, no sentido que você está com incômodo, né? O Fernando está me incomodando, eu estou com raiva dele, eu não gosto do jeito que ele fala. Então, eu estou alimentando os meus Uhum. pensamentos, né? Então, a primeira parte do conflito está na maneira que você pensa. A gente julga muito, Fernando, a gente foi ensinado a julgar. Eu não Uhum. fico. A minha tendência não é virar assim, por que será que o Fernando está falando assim, né? O que é importante para ele? O que será que está incomodando o Fernando? Eu já Uhum. vou com 5 pedras na mão, né? Esse que é o Total. problema. E eu acho que apareceu um desafio ainda maior, né? Porque isso deixou de estar só no campo presencial, né? A gente vê até pessoas com mais pedras nas mãos no ambiente digital, né? Tipo, não, eu não admito que alguém tenha uma opinião diferente da minha. E aí eu acho que sim, sinceramente, tem algumas discussões online que nem vale a pena o desgaste, porque aquela pessoa não coloca o tom de voz, ela não coloca o rosto, você não sabe quem é, e só ficar discutindo com os famosos haters, né, que são aquelas pessoas ali que estão criando um inferno de propósito, eu não sei se vale a pena. Agora, se for com um amigo seu, alguém que você conhece, e a discussão é online, o risco de ter só a palavra escrita é que você interpreta o tom de voz. Então, se você acha, como eu disse antes, nossa, a pessoa que está atacando o que eu penso, essa pessoa está querendo me diminuir, essa pessoa está querendo me fazer de idiota. Então, você Uhum. responde à sua imaginação do tom de voz, e então começam aquelas discussões acaloradas, aí vai para xingamento. Então, eu aconselho as pessoas assim, gente, jamais briguem por texto de WhatsApp, entendeu? Tipo, não funciona, não tenta bater DR discutindo só por texto, liga, no mínimo, manda uma mensagem de voz, porque ajuda bastante a evitar a escalada do conflito, sabe? Uhum. E agora começa a contar pra gente, e isso eu acho muito interessante, né, que seguindo a sua página, Dayana, de que existem uma série de, como se fossem exercícios mesmo para a gente ter, para a gente encontrar essa paz interior antes de qualquer coisa errada que a gente possa soltar pela boca ou gerar algum tipo de conflito pior, né? Como que eu consigo, como ser humano, vamos supor, vai, eu sou um cara que eu sou esquentado, eu só estou batendo boca com todo mundo. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Como que conserta esse cidadão?
Então, esse cidadão aí precisa de um caminho de autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolver inteligência emocional. Então, a primeira coisa é a pessoa querer, né? A segunda questão é você observar os seus pensamentos. Porque quando a gente fala, por exemplo, da comunicação não violenta, ela traz um conceito bem interessante, que são as necessidades humanas. Então, as necessidades humanas, elas estão presentes em todas as pessoas. E é um campo bem subjetivo e abstrato. Então, como, por exemplo, autonomia, amor, liberdade, proteção, apoio, cumplicidade. Todos nós sabemos o que é esse lugar, de maneira até inconsciente. Então, às vezes, quando uma pessoa vira para outra através do julgamento que sai na linguagem e fala: você não se importa comigo, você é uma pessoa egoísta, você não está nem aí para nada. Na verdade, o que eu estou dizendo é: a minha necessidade por apoio, liberdade, conexão, companhia e cumplicidade não são atendidas. Por isso que eu falo que observar o seu julgamento, ter consciência do seu pensamento, é uma dica para esse lugar que nos aproxima, que são as necessidades. Então, se eu estou em conflito com o Fernando, eu acho isso tudo de você, e eu te chamo para conversar e falo: olha só, Fernando, na nossa relação, eu estou sentindo que a nossa conexão não está fluindo bem, estou precisando de mais apoio, gostaria de ter mais cumplicidade. É um convite para uma conversa. Se eu chego já dizendo que você é egoísta, que você não está nem aí, que você não faz nada, você vai reagir a isso. E aí eu não consigo conversar, entendeu? Entendi. Tá, então primeira coisa, como se fosse mesmo um exame interno que a gente precisa fazer, né, para que possa absorver tudo isso. E hoje tem alguma estatística que fala onde que a comunicação violenta, né, onde as discussões acontecem mais, é no âmbito familiar ou no âmbito profissional tá tão violento quanto? Olha, o negócio está complicado aqui, né? Cada ambiente tem uma característica, assim. De acordo com Marshall Rosenberg, que foi quem organizou a comunicação não violenta, um dos ambientes mais violentos é o ambiente empresarial. E aí, por violência, a gente não está dizendo só, tipo, aquele assédio moral brabo, ou a pessoa que bate, que grita, tá? Então, qualquer maneira que eu uso para influenciar, motivar ou manipular as pessoas usando culpa, medo ou vergonha, é considerado uma violência. Então, nesse sentido, o ambiente empresarial ele é mais notável no sentido que as pessoas usam bastante culpa, medo e vergonha dos outros para tentar ter mais eficiência, para tentar ter mais engajamento, para ter mais resultado, mas é contraproducente, né? Porque as pessoas produzem mais, são mais criativas em ambientes que têm segurança psicológica, ao contrário disso. Total. É. E você sabe que, enfim, a minha história é bem por aí, viu, Dayana? Que eu tive um Ah, é? burnout no ano passado, e Eita. exatamente porque, assim, eu não aguentei, assim, esse ambiente do mundo corporativo. Eu trabalhei por 20 anos, né? E eu sou uma pessoa, depois, se alguém quiser comentar aqui, mas eu sou, no geral, uma pessoa super calma, tranquila. E eu via no ambiente corporativo exatamente o oposto, né? Exatamente o que você está dizendo, né? Não tem aquele cuidado no falar para saber como que a pessoa está, né? Entender o momento, né? Porque, enfim, muitos pensam que são máquinas ali programadas somente para entregar resultado, né? Mas é bom você trazer isso porque, evidente, as pessoas não vão pensar que é só num lugar que tem discussão o tempo todo, né? Então, essas pequenas coisas já passam por ser uma comunicação violenta, então. Porque você não precisa falar grosso para ser violento. Você pode falar manso e ser super violento, né? Você pode Dá um exagerar o exemplo, Daiana, de uma coisa sarcasmo. que as Eu pessoas posso não percebem. virar, se você trabalha comigo, e falar assim: olha, se eu fosse você, eu estaria preocupado com o seu emprego, porque você está chegando atrasado já a segunda vez nessa semana. Entendi. Eu estou super fofo aqui falando. Eu não estou dizendo que história é essa que você está aqui. Mas já colocou aquilo na cabeça da pessoa, Eu né? já coloquei aí, eu estou mexendo com sua emoção do medo. E nem sempre Uhum, as pessoas fazem isso com essa consciência, vou provocar medo, culpa e vergonha. uhum, Mas na sociedade, de forma geral, nós fomos educados desde criança com esse paradigma de punição ou premiação. Se você observar as crianças perto de você e a quantidade de vezes que pais ou familiares falam, né? Tipo, ó, se você não comer tudo, você não vai uhum. ganhar um sorvete. Entendeu? É o mesmo Total. raciocínio. Tipo, você vai comer porque você tem medo. Você não vai comer Uhum, porque você entende que a comida tem nutrientes, que você precisa ficar forte e saudável, uhum, entendeu? uhum, uhum. Então, porque o que acontece nisso? É mais rápido quando eu uso medo. Porque o medo é Tá. uma emoção
né, que nos mantém vivos de alguma forma. Então, quando eu uso medo, que você não vai ter uma coisa que você quer, a pessoa vai lá e faz mais rápido. Vai me dar mais trabalho em convencer essa criança que comeu brócolis e alface vai nutrir o corpo, que o corpo funciona assim, blá, blá, blá. Só que no médio prazo, eu vou obter a colaboração dessa criança ou dessa pessoa que trabalha comigo com uma motivação do que a gente chama de nutrir a vida. Então, eu não estou fazendo o que você me pede porque eu tenho medo de você. Eu estou fazendo porque faz sentido, entendeu? Então, Tá. numa empresa, quando você está fazendo gestão de pessoas, quando você começa a gerenciar as pessoas, dizendo, tipo, gente, a gente está com um prazo super apertado, eu estou preocupada que não vai dar tempo, a gente está precisando aqui, né, de fazer um mutirão para a gente poder realmente atingir essa meta. Será que a gente consegue fazer isso? Então, você está estimulando as pessoas por um outro lugar, que não é, gente, vocês não conseguirem fazer isso, todo mundo vai perder o emprego. Eu percebo às vezes que parece que a gente tem um pouco não sei se é medo ou vergonha mesmo, de mostrar esse acolhimento, né? Então parece que a gente não. A gente, poxa, a gente vive cercado de pessoas, era para a gente estar mais acostumado em viver em comunidades, quer seja no trabalho, a comunidade social nossa, a comunidade familiar, mas o ser humano às vezes tem medo do carinho, né? É aquela famosa da questão da Brené Brown, né? A coragem de ser imperfeita, a coragem de se colocar vulnerável. E ela, inclusive, fala assim que a alegria e a tristeza nos colocam vulneráveis. Tem pessoas que têm dificuldade de receber elogios. Você fala assim, nossa, esse trabalho foi incrível, você é uma pessoa tão legal, tão amorosa. A pessoa fica dura, congelada, tipo, meu Deus, não sei o que fazer com essa coisa toda boa que a pessoa falou sobre mim, né? E isso é problemático, porque por que não, né? Porque não tratar as pessoas com carinho, com afeição, com compaixão, com empatia. Então, eu acho que a gente vive num paradigma de sociedade, aí, de acordo com a Christine Neff, que ela é uma PhD que fala sobre autocompaixão, ela diz que todo mundo quer ser especial, né? Só que não tem como todo mundo ser especial ao mesmo tempo. Então, a gente fica todo mundo desesperado querendo ser a melhor mãe, a mulher gata, que tem um emprego maneiro, que viaja. Você quer ser tudo ao mesmo tempo. E não tem como. Então, a gente vive numa mistura de estado de frustração com ansiedade, querendo ser melhor do que as outras pessoas para se sentir bem. E isso é um ciclo tóxico, isso é um ciclo que adoece, que está presente em muitas esferas da nossa vida, né? Então, eu seria um dos mais tantos casos que impactaram saúde mesmo, né, no ambiente de trabalho. Então, dá para dizer que isso é uma das principais causas aí de ansiedade, depressão, gente querendo uma alta rotatividade de trabalho que a gente está tendo também, né? Sim, com certeza. E essa questão de burnout é muito séria, né? Porque é uma questão de saúde mental mesmo, né? Uma estafa que a pessoa fala, cara, eu vou sucumbir, sabe? Eu não dou conta desse ambiente tóxico, não dou conta dessa pressão exagerada do trabalho. E o que eu vejo hoje em dia, porque eu dou muito treinamentos para grandes empresas e para agências do governo, é que existe aí uma tentativa consciente de mudança desse olhar, sabe? E eu já vi muitos lugares onde tinham esses gestores mais tiranos, no sentido que são Sei. esses, né, mais bravos e cobradores e tal, que eles não têm se sustentado no cargo, essas pessoas têm saído. E acontece também porque a geração que vem é uma geração que a gente chama de geração do sentido, do propósito. Então, aquela pessoa não está naquela empresa só porque ela quer ganhar dinheiro, ela quer que a empresa seja sustentável, que se preocupe com o ambiente, que cuide das pessoas. Então, a exigência de uma nova consciência da geração vindoura começa a forçar uma mudança de clima dentro das empresas, né? E eu acho isso fantástico, eu acho que tem que ser assim mesmo. Não, tomara que a minha geração seja a última a sofrer com isso e daqui para frente tenha mudanças importantes. Mas trazendo para o lado da família, Dayana, e a gente teve casos aí terríveis de discussões, sobretudo durante as eleições, tem gente que não está se falando mais, né? Exatamente por esse tipo de comportamento da comunicação violenta, por não exercer a comunicação não violenta. Como é que faz agora? Como é que a gente retoma os laços? É possível? Você tem Fernando, alguma olha dica só. para a gente? Como é que faz? Se você tiver resposta concreta, você me conta. Não. Mas vamos lá, algumas coisas sobre isso. Primeiro, a família é um dos ambientes mais complexos de conflito, porque são pessoas que eu conheço há muito tempo, que eu já tenho opiniões formadas sobre elas, que eu carrego mágoas,
que eu já tenho, eu desenhei o estereótipo de quem é essa pessoa, e a gente tende a enrijecer as pessoas naqueles rótulos que a gente acha que elas são. Então, eu vou falar assim, ai, aquele meu tio grosso, sem noção, machista, vem aí. Então, eu já começo a conversar com ele com tudo isso aqui em mente, né? E isso tudo já me repele de alguma forma. Então, no ambiente familiar, isso acontece assim, de forma cruzada, transversal, de um para o outro o tempo todo. Então, isso vira uma grande sopa de geradora de possíveis conflitos, né? O que acontece com a discussão política, que é no fundo, a discussão política entre direita e esquerda é uma discussão de valores humanos. Então, a pessoa de esquerda ou da direita, aí eu vou colocar aqui os rótulos que a gente vê, tá? O fascista conversando com o comunista, né? Que é isso. Você é fascista, você é comunista, então não quero ser daqui, sai, e não leva a lugar nenhum. E no fundo eu que sou aqui rotulado como comunista, vejo em você uma ameaça ao que é importante para mim. E para aquele que é rotulado como fascista, ele vê os ideais, a forma como quem é rotulado como comunista pensa, como uma ameaça àquilo que é importante para ele. Então, ambos os grupos se veem como uma ameaça a algo que é importante. Por isso que é muito difícil conversar, entendeu? E aí, nessa questão, quando é difícil conversar, você tem que entrar nessa conversa sabendo o seguinte: quem é essa pessoa na minha vida? No sentido de qual é o grau de vínculo emocional que eu tenho com ela. Se essa relação se perder, qual é a dor emocional que eu vou sentir? Então, se é minha mãe, se é meu filho, se é meu irmão, se é alguém muito próximo de mim, é muito importante que você pense, tá, esse vínculo afetivo é muito importante, beleza. O quanto que é importante para você discutir essas questões políticas ou dos valores ou dos princípios que cada lado representa. Se isso também for muito importante para você, ou seja, eu não vou abrir mão de falar da política e eu não quero perder esse vínculo. Nesse quadrante é onde você vai precisar usar muito a sua inteligência emocional, paciência. É a parte mais complexa, né? Porque você não quer perder nenhum dos dois, entendeu? Exato. Agora, o que eu vejo é o seguinte, cara, essa é uma decisão pessoal minha, eu não vou discutir política com a minha mãe. A minha mãe importa muito para mim. E ela não vai mudar de ideia, não vai mudar. E eu não vou mudar de ideia. Então, não adianta discutir. Então, o que a gente faz? Acomoda. Então, o vínculo é mais importante do que o resultado dessa conversa. Então, eu acomodo. Então, é importante você saber, na discussão com algum familiar seu, entendeu? Essa escala de valores. Quem é a pessoa e o quanto que a conversa importa. Porque, às vezes, a gente está discutindo, não vai levar a lugar nenhum. Então, às vezes, é melhor não falar. Se for falar, usar todos os seus recursos de paciência, porque são gatilhos muito fortes que acontecem nessas discussões políticas, né? E você não sabe como a pessoa vai reagir. Ou vou dar outro exemplo. E eu não quero falar, mas daí outra pessoa começa o papo. Daí fica aquela coisinha na cabeça, eu respondo, não respondo. Dificílimo isso, Daiana. É difícil. Quando a minha mãe vem com alguma coisa, eu falo, mãe, olha só, eu escolho não falar sobre isso. Tá. Vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto. E aí, agora, tem algumas discussões que são importantes. E quando você entra na discussão que é importante sobre um assunto espinhoso, que você já sabe que a pessoa pensa diferente de você, é importante que, se você, principalmente se você estuda CNV, comunicação, se você quer se desenvolver nisso, você precisa saber que essa pessoa, ela vai te atacar. Ela vai dizer que você está louca, que você não está vendo a verdade, que você está falando absurdo, que você está defendendo ideias XYZ. Então, assim, como você se preparar, né? O que eu vou fazer quando a pessoa me rotular de XYZ maneiras, né? E o que eu falo quando vem algumas falas da minha mãe, eu falo assim, mãe, eu estou ouvindo que você tem muita preocupação com o meu futuro, né? Você tem muita preocupação com a minha estabilidade, você tem medo que... Então, o que eu devolvo para essa pessoa são os sentimentos e aquele lugar das necessidades que eu falei antes. Porque, curiosamente, pessoas de direita e pessoas de esquerda querem se sentir seguras. Se você analisar a fundo, ambos os lados têm medo que, ao se estabelecer determinado governo, a gente vai sofrer, né? Isso vai sofrer, muito o claro. O lado que perdeu vai sofrer. Vai perder, exatamente. Então, na verdade, todas as pessoas querem se sentir seguras. Segurança da sua integridade física, material, emocional, de liberdade de expressão.
Só que a maneira como cada pessoa decide agir, ou a defesa dos governos, né, decide agir para ter segurança, é que começa o conflito. Então, a necessidade embaixo de segurança é a mesma. Agora, um grupo defende posse de arma, o outro é contra a posse de arma. E aí começa o conflito, que a gente chama de estratégia, que é a forma como buscamos para atender essas necessidades, entendeu? Nossa, você usou a palavra que eu ia usar agora, estratégia. Eu estava pensando aqui, a Dayana está deixando claro para a gente que falar, se comunicar, passa a ser uma estratégia, né? Para diferentes momentos e, enfim, situações que a gente pode passar, quer seja de pessoas que concordem mais ou concordem menos. Então, a gente tem que ser um estrategista da fala agora, daqui para frente, Dayana? Na verdade, assim, todo seu comportamento, sua ação, suas escolhas, sua linguagem é uma estratégia, sempre, para atender necessidades, tá? Necessidades, cumplicidade, apoio, amor, afeto, segurança, etc. Só que nem sempre eu sei qual necessidade eu quero atender, porque elas às vezes são turvas, eu não consigo enxergar. Mas eu saio agindo no mundo, às vezes de maneira atabalhoada, de maneira não precisa e não eficiente, para atender necessidades. Então, quando a gente fala de conflitos, quanto maior for a sua consciência sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que for importante para você, com mais clareza e eficiência você consegue desenvolver as suas estratégias, tá? Então, vou dar um exemplo. Você imagina que você chegou cansado do trabalho, foi um dia ruim, você está mal e você quer conversar com o seu companheiro ou companheira, aquela pessoa está lá sentada no sofá, com o pé para cima, mexendo no celular e nem olha para você. E aí você está precisando de atenção, de empatia, de conexão. A pessoa nem sabe o que aconteceu, está lá, sei lá, entretida. E você chega e fala assim, você não se importa comigo, você não olha na minha cara, eu só fico nesse celular, você não me ama mais. E aí agora você está em crise, entendeu? Agora, se você sabe, você fala, fulano, olha só, meu dia foi muito ruim, estou precisando muito de um colo, será que a gente consegue ter um papo aqui, tipo, né, tete a tete, sem o celular? Estou precisando muito de empatia, de amor, de a palavra que fizer sentido. É muito mais provável que você consiga atender a sua necessidade de conexão, de amor, ao comunicar o que você quer, do que você simplesmente julgar essa pessoa. Você julgou, pode até ser que essa pessoa esteja aí espiritualmente evoluída e falar, vem cá, amor, você está precisando de colo, eu entendi, né? Vem aqui. Não, realmente ela falou assim, o que é? Você me encheu o saco de novo, me deixa, né? E pronto, aí já desconectou. E então, a estratégia que você usou de julgar para atender a sua necessidade de conexão não foi eficiente. Faz sentido? Exatamente, não, faz total sentido. Agora eu fico só pensando em algumas armadilhas que a gente tem, né? Porque quando a gente tem que pensar mais em nós mesmos, né? E daí eu venho na dificuldade das vezes a gente dizer o não, né? Quer seja para uma tarefa do trabalho, de você falar, não, cara, eu tô super sobrecarregado. Eu sofria muito com isso. Eu falava, tipo, vou fazer, vou dar um jeito e vou fazer. E mesmo em casa, para filho pequeno, por exemplo, né? Eu até comparar um pouco a analogia, tem dia que você tá, super cansado, né? E daí a criança te convence a fazer o que ela quer, só para você falar o sim, para não ter a choradeira na sequência. Como que a gente mede isso para a gente também ter oportunidades de dizer não? Olha, essa dinâmica do sim e do não envolve tantas coisas interessantes. E, assim, é fundamental que todo mundo saiba dizer não. E com recorte de gênero, especialmente as mulheres, tá? Então, quando eu falo muito sim, quando na verdade eu quero dizer não, o que acontece? Eu estou me submetendo à vontade da outra pessoa e eu estou dizendo um monte de não para mim. Então, quando eu digo sim e eu estou sobrecarregada, eu estou dizendo não para o meu descanso, não para minha família, não para minha paz de espírito, não para um monte de coisa que é importante para mim. Então, o burnout, talvez, ele também vem desse lugar de eu não consigo impor limites saudáveis e eu sucumbo. Então, o não, ele também é uma barreira de proteção para a sua saúde mental, emocional, contra relacionamentos abusivos de qualquer instância. Então, a gente saber dizer não é a gente entender que é importante eu dizer sim para aquilo que é importante para mim, para aquilo que vai me proteger, que vai me defender de alguma forma. Faz sentido isso? Faz sentido. Só que daí é aquela percepção, né? A gente, por mais carinho que a gente coloque no não, sempre tem a chance de quem está recebendo o não achar que está sendo violento, né? Mas assim, problema da pessoa.
Tem hora que tem que ser assim também, né? Tem hora que tem assim, porque eu estou dizendo para você. E aí tem algo que a comunicação não violenta nos ensina, que é o seguinte: quando uma pessoa te pede alguma coisa, ela deve estar apta para receber um sim ou não. Se ela reage negativamente ao seu não, na verdade era uma exigência. Ela não estava te fazendo um pedido, ela estava te dando uma ordem disfarçada de pedido. E aí você fala não, e a pessoa, como assim? Não, porque eu faço tudo para você, porque você nunca vai dizer o quê, porque... Então, o que a gente estuda aqui, um relacionamento saudável, é importante a gente aceitar o não das pessoas. Você até pode tentar convencer, mas você precisa saber onde é um limite. E é importante que quando... Que tem não que a gente vai dar, e pode me ajudar na mudança? Cara, não, porque né, eu estou cansada. Mas quando é algo que começa a ferir a sua integridade física e emocional, quando uma pessoa, sei lá, fala com você usando palavrões, ou começa a aumentar o tom de voz, ou tenta te humilhar, ou coisas mais graves, o seu não é um empurrão. Então, essa pessoa vai sentir e deve sentir como um empurrão. Quer falar, não fala assim comigo, eu não admito isso. E é não mesmo, não é um não negociável, não é um não flexível, não é não, acabou. Porque aquilo ali vai te proteger. E no trabalho também, falou assim: olha, não tem como fazer hoje, eu estou muito cansada, já cumpri todas as minhas coisas, eu tenho família, eu preciso estar com a minha família e descansar. Isso é muito importante para mim, infelizmente, hoje. Eu não vou conseguir ficar aqui até 9 horas da noite. Gostaria, inclusive, de conversar sobre isso, porque não é algo que é legal para mim. Então, vamos aí trocar essa ideia, né? Vai contratar mais alguém, sei lá o que a empresa vai fazer. Então, agora, não é também assim, agora eu vou dizer não para todo mundo e virei a liberdade do não agora. Não então, para todo lado. É um equilíbrio disso. Agora, o curioso disso é o seguinte, Fernando, você falou, eu estava sobrecarregado, meu chefe me pediu uma coisa, eu fui lá e fiz. Ou seja, você disse sim para ele, você disse um não para o seu descanso, né? Agora, ao mesmo tempo, você disse sim para alguma coisa. Você disse sim para o seu reconhecimento no trabalho, você disse sim porque você achava que isso ia te ajudar a crescer profissionalmente, entendeu? Então, da mesma maneira, eu preciso dizer não para o meu filho porque eu estou cansado, mas eu disse sim. Eu disse não para o meu descanso, mas eu disse sim para a minha paz de espírito. Então, tudo tem um jogo dessas necessidades para um lado e para o outro. Então, quanto mais consciência eu tenho desse lugar, eu tenho mais poder mesmo, sabe? De ter clareza. Não, cara, descansar para mim é a coisa mais importante nesse momento. Então, o que eu vou desenvolver de estratégias para que atenda a necessidade dessa criança de entretenimento, empatia, conexão? Porque a criança nem tem necessidade, né? Pois então, é. Como que é possível aconchegar isso? Essa é a pergunta de inovação, né? Como eu aconchego todas as necessidades? Às vezes vai ser possível, e eu acho que quanto mais a gente vê a minha necessidade, a do outra pessoa, a da empresa, da criança, seja lá quem for, mais criativo a gente fica. Entretanto, tem momentos que a gente não consegue mesmo, sabe? Que você vai ficar cansada, a criança vai querer brincar e você vai ficar exausta, essa necessidade não vai ser atendida e sem custo. Você vai ficar... Eu já chorei de exaustão várias vezes, cara, tipo, não dá, entendeu? Tipo, criança doente, eu não durmo há uma semana e eu não tenho o que fazer. Tipo, vou dormir depois, né? Tem que entender que algumas coisas estão na conta aí do caminho, né, que a gente está seguindo. Mas não pode ser uma constância na sua vida, né? Tem momentos, né, meio caóticos e a gente tende depois a encontrar estratégias para que a gente seja saúde, tenha felicidade, tenha leveza na vida, senão fica pesado demais, né? Esse modelo que a gente tem no trabalho, Dana, só para retomar um ponto que eu acabei não abordando, você acha de certa forma, a nossa educação não passa por isso enquanto as crianças estão na escola, depois faculdade, e por isso torna as pessoas assim? Tem algo que você acha que poderia ser inserido de se comunicar melhor para a gente, desde mais cedo, preparar seres humanos aí mais atentos a isso? Com certeza, eu acho que falta muita educação emocional nas escolas. Se a gente for olhar países como a Finlândia e a Noruega, que são países com um sistema educacional muito desenvolvido, eles ensinam habilidades socioemocionais na escola para crianças pequenininhas. As crianças pequenas aprendem comunicação não violenta. Então, a gente vê que nas empresas, dificilmente uma pessoa é demitida porque ela não tem o conhecimento suficiente ou porque a técnica dela não é boa. Ela é demitida porque ela não sabe se relacionar.
que ela surtou, porque deu uma patada em alguém que é grosso, que não sabe trabalhar em equipe, que, né, enfim. Então, é chamado de soft skills, que é muito falado hoje em dia, são tão valorizados quanto as habilidades acadêmicas e técnicas. Então, para mim, a solução é ensinar nas escolas, é os pais fazerem cursos de parentalidade com empatia. Tem a Elisama Santos, que fala muito sobre isso. Então, quando a gente revê a forma de educar os nossos filhos, a gente já vê um resultado na consciência emocional dessa criança, no equilíbrio emocional, como que ela lida com as coisas da vida. Então, eu acho que a escola, os pais, né? E aí, aos poucos, a gente começa mudando as gerações para que tenha mais equilíbrio emocional. Sim, não faz total sentido, porque a gente acaba replicando também daí em casa, né? Ó que bagunça que faz. Muitas vezes a gente replica em casa o comportamento que a gente está submetido fora dela, né? E daí a criança cresce nesse ambiente. A gente nem percebe, ela está crescendo de certa forma e sendo impactada pelo nosso ambiente de trabalho, né? Nossa, com certeza. E a cultura que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral, não é uma cultura compassiva na conexão, né? Tem uma coisa que é mais violenta, que é mais grosseira, mais exigente, mais pela pressão. Então, todo esse trabalho de comunicação não violenta, de educação com empatia, é um contraponto, mas eu vejo como um contraponto que tem crescido, sabe? Muito mais empresas buscam esses treinamentos em primeira instância para os seus gestores, porque os gestores influenciam suas equipes, e depois para as equipes ou para atendimento ao cliente. Então, assim, quanto mais pessoas souber esse lugar, eu acho que o mundo teria menos conflitos, né? Porque quando você consegue dialogar, conflitos mais calorados, que eu diria, as pessoas seriam muito mais capazes de encontrar uma solução criativa e mais eficiente em menos tempo e sem se estressar tanto. Eu acho que as pessoas se estressam, às vezes, por motivos que eu falo, gente, mas é só falar sobre isso, sabe? Assim, fico meio indignada às vezes. Vem falar comigo, né? Tipo, vem aqui, fala comigo. As pessoas criam monstros imaginários na cabeça, né? E isso que eu te falei, a forma que a gente pensa, que a gente vê o outro, que a gente imagina as coisas, influencia o nosso sentimento. Então, se eu acho que o Fernando trabalha comigo, eu acho que o Fernando é super bravo, é grosseiro, dá patada em todo mundo, eu não estou lá falar com ele nada, não estou afim de levar uma patada. Então, a minha construção imaginária sobre você já me impediu de iniciar essa conversa. Aí eu jogo para debaixo do tapete, começo a ser passiva-agressiva. Começo a fazer fofoca de corredor, ou te dou umas alfinetadas, jogo umas indiretas, né? E isso é péssimo. E é imaturidade emocional, no meu ver. Dá para cravar, então, que a maioria dos conflitos acontece por uma falha de comunicação aí. Falha ou falta de comunicação. Ou falta. E também eu acho que uma ausência de fluência emocional, de saber, cara, por que eu estou irritada, como é que eu verbalizo, como é que eu estou com muita raiva do Fernando, mas vou lá e ser super grosseira com ele, vai me ajudar, vai ajudar o Fernando, vai ajudar a conversa, vai trazer uma solução? Não, né? Então, o que será que eu posso fazer? E é justamente essa pergunta que a comunicação não violenta responde, né? Que é usando de empatia, de assertividade, tendo conhecimento dos sentimentos, daquilo que é importante para você. Então, é uma abordagem de vida que é muito transformadora nesse sentido, sabe? Agora, quando alguém pisa na bola com a gente, assim, faz alguma coisa que a gente não gosta ou nos deixa triste, a gente sempre viu aquilo lá, espera uma noite, dorme para falar com a pessoa. Às vezes é melhor você ficar calado, esperar, respirar. Como que eu trato uma pessoa, assim, eu estou dizendo de pessoas mesmo que têm um vínculo muito próximo nosso e de certa forma nos decepcionaram, né? Como que eu faço aí para... Então, é importante você falar, eu acho que é importante falar sempre, tá? Agora, a forma como você fala, o momento quando você vai falar, importa, né? Então, se na sua cabeça a sua mente ainda está querendo atacar essa pessoa, esse desgraçado que fez isso sem noção, folgado, né? Você está muito assim, então é melhor dormir mesmo. Dá uma respirada, desabafa com alguém, com uma amiga que vai te acolher, porque quando a gente desabafa com alguém que saiba ouvir, não é com alguém que vai colocar lenha na fogueira. Isso faz toda a diferença, tá? Você consegue arejar um pouco e ter um pouco mais de clareza. Então, a comunicação não violenta, ela tem a empatia, quando eu estou ouvindo a outra pessoa, entendendo o sentimento dela, o que é importante para ela, e tem a autenticidade. Então, a autenticidade é, eu tenho um incômodo, eu estou chateada, eu estou triste, e eu vou falar isso com a pessoa, tá? E
Quando a gente inicia essas conversas, que são conversas difíceis, muita gente me fala assim: eu quero iniciar essa conversa, eu quero dar esse feedback, eu quero falar isso para meu marido, para minha esposa, para meu irmão, mas eu não quero que a pessoa fique triste ou com raiva. E isso não existe, Fernando. Tá. Porque uma conversa, um incômodo, Mas rola essa preocupação mesmo, você tem razão. rola essa preocupação. É. Sempre tá. A conversa difícil não é sobre não incomodar, é Uhum. sobre sustentar o incômodo, é sobre lidar com esse incômodo. Porque você Tá. vai dizer que você ficou triste, que a pessoa falou assim com você, ou porque não sei o quê, ela pode ou se defender, ou ela pode reconhecer, e ainda assim há um incômodo. Então não é sobre não incomodar, é sobre saber Uhum. lidar, que a outra pessoa pode ficar triste também, pode ficar chateado, pode ficar surpresa, pode ficar. Por isso que eu falei que saber lidar com as emoções, as minhas e as do outro, são muito importantes para a condução de situações tensas, de conversas difíceis, seja no casamento, seja em sociedade, seja qualquer uma que você tiver ter. Então, achar que você vai iniciar uma conversa difícil, a pessoa vai achar lindo, maravilhoso, vai concordar com você e caso resolvido, não é, porque não é, entendeu? É. Eu acho muito importante isso, porque rolava muito isso, né? Tipo, naquela fase que a gente é mais jovem, mesmo na escola, né? Tinha falar, demorava para falar com a pessoa, para contar que você estava chateado, a pessoa, putz, você não falou comigo antes, eu nem sabia que você estava chateado comigo, se você falasse antes, né? Então tem tudo É, porque a esse. gente não aprende, né? Tipo, É, como que eu falo? Então, a dica é: começa mostrando que você se importa com essa pessoa, começa dizendo qual é a sua intenção, porque a intenção, quando ela não está clara e as pessoas têm conflito, ela tende a atribuir má intenção, entendeu? Então, se eu sou casada com você, aí você fez alguma coisa que me irritou, e eu vou te chamar para uma conversa, você pode achar que a minha intenção não é muito boa, que a minha intenção é te diminuir, te humilhar, dizer que você não presta para nada. hum, Se você tem essa leitura da minha intenção, isso já vai dificultar que você me escute. Então, é hum, importante que eu fale, Fernando, nós somos casados, você é muito importante na minha vida. Eu quero que a gente tenha harmonia, diálogo, que a gente flua bem, que tenha uma parceria. Então, aí uhum, você está dizendo já a sua intenção, que você se importa. Aí você vai dizer o que aconteceu especificamente, né? Naquele dia que você disse que ia sair comigo, mas na verdade você ficou até mais tarde no trabalho, eu fiquei muito chateada, que eu tinha criado uma expectativa enorme de jantar, de ter um momento romântico, né? Então você está dizendo qual é o fato, não é a sua interpretação, porque você não se importa, você só trabalha, porque, né? uhum, E eu gostaria de mudar algumas coisas, vamos conversar sobre isso. Faz uhum. sentido? Faz, e até para a gente arredondar aqui para o final, Daiana, eu estava pensando assim, né? A gente conversa menos hoje em dia, né? Por impacto de tudo. Não só com família, com os amigos, né? Eu acho que a gente se encontra menos com quem a gente não vê faz tempo, fica mais tempo sem ver as pessoas, e isso está tirando essa conexão, né? E essa acho que é uma preocupação que a gente tem que ter para que esses vínculos não acabem e não nos deixem de poder fazer esse tipo de aproximação e de comunicação, Sim. né? É ruim isso, né? Porque essa distância das pessoas acaba distanciando mesmo, o mundo está cada vez mais virtual, mais online. É, E eu acho que tem muita competição, sabe? De aplicativo, de celular, de WhatsApp, de Instagram. Então, quantas totalmente, é. vezes, né? Você vai num bar, tá todo mundo lá, 5 pessoas na Pois mesa, é, tem um momento que tá todo mundo no celular. Você fala, gente, estamos aqui. Pelo é. amor de Deus, né? Então, eu acho que certamente isso acontece e precisa ser uma busca ativa e consciente, né? Vou encontrar com minhas amigas, esses encontros me nutrem de troca, de escuta, de empatia, de partilhar a vida, né? A gente partilha a vida com outras pessoas. Então, eu acho que buscar estar perto de pessoas que nos tornam melhores e de buscar contribuir para a vida de outras pessoas é algo que é importante para todo mundo, sabe? Eu acho que tem que Uhum. ser bem planejado, assim, hoje em dia, nesse sentido. Exatamente. Dayana, adorei o nosso papo. Saí aqui Ah, eu também. com muito conhecimento, muito aprendizado. Eu queria, antes da gente terminar, que você deixasse as suas redes sociais para que mais pessoas, assim como a gente aqui do Ponto de Fala já acompanha, também possam acompanhar esse seu lindo trabalho. Ah, então, o nome da minha empresa é Peace Flow, que é peace de paz e flow de fluir.com.br. E lá tem um mini curso gratuito de comunicação não violenta. Então, é só entrar na área de cursos e se inscrever, porque são 3 podcasts, assim, estilo podcast, né? Deu Tá. explicando, assim. Então, é Uhum. bem legal. E o Instagram, que é Peace Flow com 2 W. Você me acha lá e me segue.
Show de bola, Dayana. Eu desejo tudo de bom para você, que a gente volte a se encontrar, né? E que tenha um mundo aí com cada vez a comunicação menos violenta e a comunicação não violenta habite aí por todos os lados. Adorei falar com você. Um prazer, Fernando. Até a próxima. E obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Repito aqui, se você ainda não se inscreveu, você está perdendo tempo. Se inscreva aqui no canal, ajude o Ponto de Fala, acione o sininho, assim você não perde papos deliciosos como este que a gente teve aqui com a Dayana. Eu sou Fernando Tuller, esse é o Ponto de Fala, a gente se encontra no próximo. Até lá.